Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom dia, que Jesus abençoe e cuide de vocês. Que bom estar aqui, que bom estar aqui com vocês, que alegria. Vocês já reconheceram alguém aqui nos comentários? Às vezes você manda, convida para participar e nem sabe se a pessoa está participando ou não, mas às vezes ela está aqui comentando e você ainda não viu. Dá uma olhada aqui nos comentários, vê quem que está participando. Às vezes tem o seu parente, tem o seu amigo. Eu já ouvi falar muitas vezes de casos parecidos assim, de pessoas que estavam aqui participando e às vezes o familiar nem sabia e descobriu depois. Então dá uma olhada nos comentários, se você conhece alguém, comenta, ou deixa o comentário aqui para alguém ver depois que você veio, participou, ou quem sabe até agradece quem te indicou. Vamos fazer isso agora? Acho que a gente nunca fez nesses 4 meses. A gente nunca parou para agradecer quem que indicou esse devocional pra gente. Quem manda esse devocional para você? Quem te indicou? Quem te apresentou esse devocional? Agradece essa pessoa aqui nos comentários. Quem sabe ela vai ver e vai ficar muito feliz por você ter sido usado por Deus na vida dela. Então, esse é o foco de hoje. Agradecer a Deus quem nos apresentou esse devocional. Deixa a sua mensagem de gratidão. O tema de hoje é resiliência. Resiliência. E o texto está em Atos capítulo 14, verso 19, o texto diz assim: Então alguns judeus chegaram de Antioquia e de Icônio e ganharam a multidão. Olha só o que aconteceu aqui no verso 19. Apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade. Eu quero que você imagine a cena. Paulo foi apedrejado. Ele foi arrastado para fora da cidade. Por quê? Olha o que o texto diz. Porque pensaram que ele estava morto. Então não tacaram umas pedrinhas em Paulo. Apedrejaram numa tentativa de matá-lo. Eu quero que você imagine o que está acontecendo aqui. Imaginem arrastando o apóstolo Paulo, provavelmente aqui apagado, provavelmente desmaiado, porque pensaram que ele estivesse morto. Mas depois que os discípulos se reuniram ali ao seu redor, ele levantou-se e voltou à cidade. No dia seguinte, ele e Barnabé partiram para Derbe. Gente, olha isso daqui. Isso aqui é resiliência. Tem gente que por causa de uma gripe não trabalha, não serve a Deus. Tem gente que quando chove não vai na igreja. Tem gente que quando está chateado com outro líder, outra pessoa, pensa em abandonar o ministério, pensa em chutar o balde. Tem gente que fica magoado com o pastor, sai da igreja. Tem gente que porque você não dá um abraço, não cumprimentou, não viu a pessoa, ela deixa de ser crente, fala mal de todo mundo, começa a ter comportamentos deploráveis. Agora, o apóstolo Paulo foi apedrejado quase que até a morte. Ele foi arrastado para fora da cidade. E o texto diz que no dia seguinte ele se levantou, voltou para a cidade e eles partiram para Derbe. Percebe o quanto que a nossa geração é fraca fisicamente, fraca emocionalmente, fraca espiritualmente. Não seja você alguém assim. Tenha vergonha de ser assim. Sabe, peça a Deus ajuda, peça a Deus para fortalecer o seu espiritual, fortalecer o seu emocional, fortalecer o seu físico, para que você não seja uma vergonha nessa geração. Gente, esse mundo não é brincadeira. O evangelho não é brincadeira. Ser cristão nos dias de hoje não é brincadeira. Nós não podemos permitir que essa cultura de fraqueza espiritual, emocional e física nos acometa de tal forma que nós nos tornemos assim. Nós carregamos o próprio Deus em nós, o Espírito Santo de Deus habita em nós. A Bíblia diz que maior é o que está em nós do que o que está no mundo, que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, que Deus dá os seus enquanto dorme, que o Senhor nos protege e nos guarda, que a mão dele nos guarda, que nós estamos debaixo das suas asas. Como que a gente pode ser um povo fraco, um povo omisso, um povo covarde? Olha, resiliência. O homem foi dado como morto, arrastado para fora da cidade. No dia seguinte, ele continua a missão. O que eu aprendo aqui? A primeira coisa, quem vive de propósito vai enfrentar extremos. Num dia, o pessoal está achando que ele é um Deus. No outro dia, estão apedrejando ele. Num dia, estão aplaudindo.
no outro dia estão tentando matar. Olha o que Jesus Cristo viveu. Num dia, hosana, hosana, hosana. No outro dia, crucifica, crucifica, crucifica. Num dia, todo mundo ama, a multidão está seguindo ele. No outro dia, as pessoas estão gritando de ódio, tacando pedra, cuspindo nele. Quem vive de propósito vai viver extremos. A mesma família que diz que te ama, depois te apunhala pelas costas. A mesma igreja que diz que te ama, depois te maltrata. O mesmo povo que te aplaude, depois te critica. Mas eu e você não fazemos pelo povo, eu e você não fazemos pelas circunstâncias, nós fazemos por amor a Deus e porque amamos a Deus, amamos ao próximo e cumprimos a nossa missão na terra. A segunda coisa que eu aprendo é que cair não é o nosso fim. Ele foi apedrejado até cair, mas ele se levantou. Tem críticas que nos jogam no chão, tem traições que nos jogam ao chão, tem feridas que nos jogam ao chão, mas nós não podemos permanecer no chão. Nós temos que nos levantar, nós temos que erguer a cabeça, nós temos que voltar a ocupar a nossa posição de sentinela. Nós precisamos voltar à missão. A terceira coisa que eu aprendo aqui é que o nosso chamado é maior do que a nossa dor. Paulo estava ferido fisicamente, Paulo estava ferido emocionalmente, mas ele não estava ferido espiritualmente. O chamado dele era maior do que a dor física de ser ferido, apedrejado, maior do que a dor emocional de ter sido humilhado, xingado, quase morto. O chamado dele era maior. O seu chamado precisa ser maior do que a perseguição. O seu chamado precisa ser maior do que a chateação. O seu chamado precisa ser maior do que as suas dores emocionais, do que os seus traumas emocionais. O seu chamado precisa ser maior do que tudo isso. Se Deus, querido, ainda não te levou, é porque Ele ainda quer te usar. E você não pode parar, você não pode retroceder, você não pode desanimar. Se hoje você está caído, eu quero orar para você se levantar e continuar na missão que Deus te deu. Pai, levanta essa pessoa que foi apedrejada, que foi traída, que foi, Deus, apunhalada, que foi ferida, que foi magoada. Levanta essa pessoa, Pai, e fortalece o emocional dela, fortalece o espiritual, fortalece o físico, Pai, para que ela consiga perseverar, para que ela consiga continuar, para que ela consiga avançar. Dá a sua graça, a sua misericórdia, Deus, em nome de Jesus, e abençoa essa pessoa para a honra e a glória do teu santo nome, que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe sua vida, compartilhe esse devocional com quem precisa. Um grande abraço e até amanhã.